Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar um resumo do que aconteceu no encontro presencial da oficina de produção audiovisual na educação. A gente começou o encontro de hoje pensando que se o professor decide produzir um audiovisual para a sua sala de aula, é porque em um primeiro momento ele decidiu passar um vídeo em sala de aula. Então a gente começou pensando que vídeos passar em sala de aula, para depois pensar em que vídeos a gente poderia produzir para a sala de aula. Então que vídeos os professores poderiam passar em sala de aula? Eu comecei elencando alguns vídeos que são os mais comuns de serem utilizados em sala de aula. Entre eles o vídeo didático, que é aquele tipo de aula que a gente está acostumado, que é o professor falando para a câmera, para que os alunos assistam depois. O documentário, que é um outro tipo de vídeo que traz um conteúdo que muitas vezes pode ser ligado ao tema que está sendo trabalhado na aula e que tenta expor esse conteúdo. Um ficcional, que normalmente é usado o longa-metragem, né, que tem duração de 2 horas. Poderia ser um vídeo poético, experimental, um vídeo que vai introduzir algum tema e que pode ter alguma relação com a disciplina. Poderia ser um programa de TV, que muitos deles têm um formato parecido com um documentário. Ou também poderia ser um programa de entrevistas, né, que fala sobre um tema que interessa ao professor. Poderia ser um longa-metragem de 2 horas, poderia ser um média-metragem, que normalmente é a duração dos programas de TV, dos documentários, de 30, 50 minutos. Poderia ser um curta-metragem que vai de 15 a 20 minutos ou até menor. Então a gente foi pensar em que tipo de usos podem ser feitos desses recursos audiovisuais na escola. Então o pesquisador Antônio Bartolomé, da Universidade de Barcelona, ele trouxe 2 conceitos tentando diferenciar 2 tipos de utilização desses vídeos em sala de aula. O primeiro seria a videolição, que é o vídeo que apresenta os conteúdos que os professores querem que os alunos aprendam e, segundo ele, os alunos aprendem enquanto veem esse vídeo. E o outro seria o vídeo motivador ou vídeo impacto, que seria um vídeo que busca apresentar informações, dar sugestão de trabalhos ou que tem o objetivo de introduzir um conteúdo que vai ser trabalhado depois pelo professor, ou seja, a mediação que acontece depois do filme é que interessa para o aprendizado e não tanto o filme em si. Para a gente parece que esses 2 conceitos não dão conta de tudo que o vídeo na sala de aula pode representar. Então o que a gente tem feito no nosso trabalho com produção de vídeos para ensino à distância? A gente tem feito vídeos que têm um caráter ilustrativo e instrucional, que é esse vídeo típico da educação online, que o professor expõe o conteúdo para a câmera e esse vídeo é depois acessado pelos alunos. E um segundo tipo de filme que seria um filme problematizador ou introdutório, que seria um filme que não busca exatamente trazer os conteúdos que os alunos vão aprender, mas sim expor alguns dos temas, de alguma forma, que serão trabalhados naquele módulo, naquela semana da disciplina. Eu trago para vocês aqui na plataforma também um vídeo que pode ser exemplo de cada uma dessas 2 categorias. Então, o primeiro seria um vídeo instrucional, ilustrativo, que o professor expõe o conteúdo, e o segundo é um vídeo que foi produzido na disciplina de Ciências 2 da UAB Pedagogia, que foi um vídeo feito para introduzir o semestre com os alunos. E a gente está buscando pensar um terceiro tipo de filme, que seria o filme sensível, que seria um filme que também tem relevância não só pelo que ele fala, mas pela forma com que ele aborda os temas também. Esse seria um filme cujas imagens teriam relevância também para o que está sendo apresentado, ou seja, a forma com que esse filme é construído, com que ele se apresenta para o aluno também importa na disciplina, e não só aquilo que as pessoas são entrevistadas ou o que é falado nesse vídeo importa. Um fator que pesa muito na decisão sobre que filme você vai passar é se você está trabalhando em uma aula presencial ou em uma aula online. Parece que a interação que acontece numa aula presencial deixa os alunos ao final do filme com muito mais segurança do que eles acabaram de assistir do que na online. Então a gente falou de 3 maneiras com que os filmes podem lidar com a polissemia das imagens que é inerente ao cinema. A gente falou que alguns filmes lutam contra essa polissemia, ou seja, eles buscam que as pessoas ao assistirem os filmes não pensem que existe outra realidade que não aquela que ele está mostrando, ou seja, que aquilo que ele está mostrando é de fato a verdade e o filme tenta comprovar isso.
Por exemplo, um documentário do Discovery, o documentário em nenhum momento questiona a si mesmo. Ele nunca se coloca como, será que esse documentário de fato apresenta a realidade? Outros filmes, então, tirariam proveito dessa polissemia, ou seja, o fato de essas imagens poderem ser interpretadas de múltiplas formas vai ser, para esse filme, um aspecto bom. E o professor também pode tirar proveito disso em sala de aula. Numa entrevista, por exemplo, a imagem que está sendo apresentada para os espectadores talvez não importe tanto, não vai dizer e não vai acrescentar tanto aquilo que está sendo dito pelo entrevistado. Isso, então, tem uma ligação direta com a expectativa e os objetivos do professor. Mas é muito importante perceber que todos esses vídeos, tendo ou não uma abertura das imagens para múltiplas interpretações, eles foram feitos por alguém e eles têm uma ligação com o real. Isso são dois fatores que podem ser problematizados em quase todos os filmes. Como é que está sendo feita a ligação com o real, ou seja, o que nesse filme é real e o que é alteração, e como aparece nesses filmes as escolhas das pessoas que produziram os filmes. Esses dois fatores podem ser problematizados na maior parte dos filmes. Então a gente chega num tema que um pesquisador da UF, que chama César Milhorim, coloca num texto que chama Cinema e Escola sobre o Risco da Democracia, que também está anexo aqui no Moodle, que é o problema da criação e do real. Ele vai falar nesse texto que o cinema é, por um lado, contato com o real e também é alteração. A gente fez um vídeo que traz um trecho desse texto e que serve ao mesmo tempo para falar dessa ligação entre criação e real, e também serve como exemplo do exercício que a gente propôs para a oficina. Então a gente vai voltar a falar desse vídeo depois, seria legal que vocês assistissem. Então a gente primeiro falou de exibição de filmes em sala de aula para justamente chegar no ponto da produção desses vídeos. E a gente pensou na produção desses vídeos pelo professor por um lado ou pelo aluno por outro lado. Então vou falar primeiro da produção desse vídeo pelo professor. Essa produção implica em alguns problemas que o professor vai ter que lidar para criar esse filme. Alguns deles eu elenquei aqui. Por exemplo, o problema do tempo. A gente tem uma experiência de produção de vídeos no ensino à distância e a gente percebeu que os vídeos que são normalmente maiores do que 9 a 10 minutos, eles têm uma retenção de público dos alunos muito baixa. Os alunos não assistem esse vídeo completo. Outro problema é a relação do professor com o conteúdo desse vídeo. Esse conteúdo normalmente precisa ser trabalhado de uma forma muito mais linear. Por exemplo, numa aula presencial, se o professor faz uma digressão e vai para outro tema, isso não afeta muito a qualidade da aula, mas se isso acontece no vídeo, o aluno pode ficar completamente perdido. Outro problema que o professor precisa pensar é que imagens e que sons vão compor esse filme. Claro que o filme pode ser feito simplesmente com o professor falando para a câmera, mas a partir do momento que ele tem com possibilidade de colocar outras imagens e outros sons, ele pode usar isso de modo positivo. Então seria legal que o professor pensasse sobre isso. E também o professor deve ter cuidados com a divulgação. Eu coloquei esses cuidados entre parênteses porque eu acredito que não adiantam muitos os cuidados. Ou seja, uma vez que o seu vídeo foi para a internet, é muito provável que esse vídeo vai ser duplicado e vai ser espalhado para além do seu controle. Então, se o professor não deseja que o filme dele seja divulgado de forma alguma na internet, ele não deve, de fato, postar esse vídeo na internet, porque uma vez que ele está lá, mesmo como um vídeo privado ou não listado, que são opções que o YouTube dá pra gente, esse vídeo pode ser copiado pelos alunos e duplicado na internet. Então seria interessante que o professor, ao fazer o vídeo, já pense que esse vídeo pode ser público e não tente fazer justamente um vídeo que precise ser privado. A gente teve uma experiência no semestre passado com uma professora que pediu para que os alunos produzissem no final da disciplina um relatório que não fosse mais um relatório entregue em texto, mas sim um relatório feito em vídeo. Isso seria um relatório de estágio. Então, quando a professora sugeriu isso para os alunos, eles ficaram muito apreensivos, principalmente quanto à parte técnica, como seria a gravação, como seria a edição, se isso é muito complicado ou não. Então ela pediu para que a gente desse uma assistência nessa parte e a gente acabou dando uma oficina muito pequena para os alunos dessa disciplina falando sobre a criação de vídeos. E a gente traz um pouco dessa experiência para vocês. Primeira experiência que a gente tem e que vem justamente de um autor que trabalha com a criação de cinema nas escolas básicas, e a gente aplicou isso no ensino superior, é o fato de haverem regras do jogo. A gente percebe, e é o que defende esse autor, que chama Alain Bergalat,
que quando se pede um filme para os alunos e você diz para os alunos que pode ser qualquer filme, muitas vezes o aluno não sabe por onde começar a fazer esse filme. Então é preciso que o professor bole algumas regras que vão, na verdade, dar um impulso inicial para a produção desses vídeos. A questão é que o professor precisa pensar que regras seriam essas e qual o objetivo de criar essas regras. Quando eu estou falando dessas regras, a gente tem um exercício, por exemplo, que é muito aplicado em oficinas, que é um exercício que chama Minutos Lumière. E uma das regras desse exercício é que a câmera não pode ser mexida nem para um lado nem para o outro, ela precisa ficar estática e que o vídeo a ser gravado nessa oficina precisa de ter 50 segundos. Então, a partir de algumas limitações como essa, os alunos podem pensar no que eles vão de fato filmar e não mais se preocuparem tanto de como isso vai ser feito. Outro problema que se coloca quando a gente vai falar de produção de vídeo pelos alunos é como orientar os alunos quanto à técnica de gravação e edição. E essa oficina vai tentar dar conta um pouco de alguns recursos que o professor pode utilizar justamente para orientar os alunos quanto a isso. E o último tópico seria então como avaliar esses exercícios que estão sendo produzidos pelos alunos. E o Alain Bergalat, que é o autor que a gente trabalha, propõe que nessa avaliação se avalie não o produto final, que é o vídeo, mas sim o processo que o aluno fez para a criação desse vídeo. Então esse processo ele tem características diferentes, tanto para a produção de um vídeo pelo professor, quanto para a produção de um vídeo pelo aluno. Eu vou começar a falar sobre o processo pelo professor. Quando o professor vai produzir um vídeo, a gente percebe que para essa produção ele precisa fazer uma revisão e uma síntese do conteúdo que ele vem trabalhando. E isso pode ajudar muito o professor na revisão dos conteúdos. O professor também vai decidir nesse processo se ele vai passar um vídeo ou se ele vai produzir uma videoaula. Porque no processo de pensar um produto audiovisual para a sua sala de aula, pode ser que você encontre outros vídeos que já estão prontos que podem ser úteis para a sua disciplina, para o tema que você estiver trabalhando e não seja necessário gravar uma videoaula. Pode ser um vídeo, inclusive, que não é uma videoaula. Quando a gente está falando do processo feito pelo aluno para a produção de vídeos, a gente pensa que o aluno vai acabar tendo que fazer uma reflexão sobre diversos aspectos nessa gravação. Uma delas é sobre a relação dele, do aluno, com o objeto dele, que pode ser um conteúdo ou pode ser pessoas, entrevistados que ele vai buscar para a realização desse vídeo. Como ele se relaciona, que tipo de perguntas ele faz para esses entrevistados, que tipo de imagens ele escolhe recolher desses entrevistados e que tipo de imagens ele escolhe deixar de fora. Por exemplo, quando o entrevistado decide não responder uma pergunta, ele diz que aquela pergunta não está bem formulada ou que ele não deseja responder aquela pergunta, a atitude natural seria descartar esse tipo de trecho de vídeo e apresentar simplesmente as perguntas que o entrevistado respondeu. Mas em alguns casos pode ser que o fato do entrevistado não ter respondido a alguma pergunta diga muito sobre a relação que o aluno teve com o entrevistado, que aquele entrevistado apresentou inclusive com o tema que está sendo trabalhado. E isso pode sim estar presente no vídeo, não precisa ser tirado. O aluno também vai acabar tendo que fazer uma reflexão, por exemplo, se esse trabalho era antes trabalhado com texto e passou a ser trabalhado com vídeo, em que diferenças estão havendo entre o vídeo e o texto, ou seja, que características ele poderia apresentar no vídeo que antes no texto ele não poderia apresentar. A gente teve uma experiência também com alguns alunos que eles entrevistaram uma pessoa e que dessa entrevista seriam retirados trechos para compor um relatório de estágio. Quando eles observaram essa entrevista em vídeo, a gente percebeu que o entrevistado tinha uma atitude corporal que não condizia ao que ele estava dizendo. E talvez essa atitude dissesse muito sobre a relação que ele tinha com aquele tema, com aquele ambiente que ele estava sendo entrevistado. Outra relação possível que os alunos pensem nesse processo é a relação entre fala e escuta. Quando a gente está pensando em fala e escuta, a gente está pensando naquilo que o aluno queria falar quando iniciou o processo de filmagem, ou seja, aquelas ideias que ele já tinha pré-concebidas antes de iniciar a gravação, e o que de fato ele escutou do real, como foi o contato dele com o real e quais alterações se deram entre as expectativas deles e a escuta que eles tiveram no real. Isso também pode ser muito útil como aprendizagem. Com o exercício feito em audiovisual, principalmente o que a gente percebe é que se instaura uma outra relação do aluno e do professor com o tempo. Bom, primeiro porque o vídeo não é feito normalmente de uma semana para outra, por exemplo. Ele demora bastante tempo a ser produzido. E durante esse tempo que ele está sendo produzido, o professor em sala pode questionar
já essa relação que os alunos estão tendo com o objeto deles, com as escolhas que eles estão fazendo. E principalmente quando esses filmes estão prontos e vão ser exibidos em salas de aula, os outros grupos ou os outros alunos que produziram vídeos também e também foram expostos às mesmas problemáticas de relação com os entrevistados, de relação com o real, eles vão perceber como os outros colegas deles trabalharam essas relações. E isso pode gerar um trabalho muito interessante em sala de aula, de comparação desses vídeos, de comparação da relação dos alunos com os seus objetos. E também um exercício de rever os vídeos, de buscar trechos que são interessantes, e isso pode ser feito inclusive pelos próprios alunos, né, com os comentários deles durante as apresentações.